tarde, doutor Micael Santana. Boa tarde, Marcos. Boa tarde novamente aos nossos ouvintes. Na verdade, Marcos, a ansiedade é uma condição normal da pessoa humana. O problema é quando essa ansiedade se exacerba, quando você passa a ter ansiedade acima do natural. E você passa a ter uma doença que a gente chama de distúrbio da ansiedade. Esse distúrbio da ansiedade leva com que as pessoas passem a ter um comportamento distonante do seu comportamento diário. Porque quem enfrenta todos os problemas do dia a dia não tem como não ter uma certa ansiedade. O próprio organismo ele faz com que a pessoa tenha ansiedade. Mas quando você tem a síndrome da ansiedade, que é a ansiedade bem mais elevada, você passa a ter um problema sério de saúde. E você pode até, nessas situações, Marcos, fazer uma relação entre ansiedade e medo. A pessoa que tem ansiedade passa a ter medo. Por quê? Porque a ansiedade é algo muito próximo da preocupação. A preocupação é um aspecto do medo. Então, a pessoa que tem a ansiedade elevada aumenta o nível de tensão, que vai acarretar no processo de medo. Existe também, nas pessoas que têm ansiedade, Marco, uma relação entre ansiedade e depressão. Daí o cuidado muito grande da pessoa aprender a conviver, nós vamos no fim falar um pouco disso, a pessoa aprender a conviver com o seu problema de ansiedade. Porque existem fatos que são comuns às duas doenças e que elas, uma sobrepõe, uma sobrecarrega a outra. Por exemplo, o medo. O medo está na insônia, está na ansiedade e está na depressão. A insônia está na ansiedade, está na depressão. Dificuldade de concentração também está nas duas. Então você tem que aprender a conviver, procurar um tratamento adequado para que você possa separar esses efeitos e possa aprender a conviver com a sua ansiedade. Nos tipos de ansiedade, Marcos, nós temos a ansiedade generalizada, que a gente chama de transtorno persistente da ansiedade. É uma ansiedade de um tempo mais longo que interfere de maneira mais drástica no seu acompanhamento dos seus trabalhos do dia a dia. Tem a síndrome do pânico, que é aquela síndrome que a pessoa passa a ter medo, passa a ter dificuldade de conviver com coisas que nunca seria capaz dele fazer mal algum. Mas por uma questão de uma ansiedade excessiva, você passa também a ter pânico e a ter medo de coisas que são coisas normais, coisas comuns que acontecem no dia a dia da sua vida. E por fim, nós temos a fobia social, que é aquela ansiedade em que você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Você procura ficar só, porque você acha que você está causando algum transtorno com a sua presença em um determinado ambiente social. As causas da ansiedade, elas não são conhecidas. Não existe ainda uma definição certa para o que causa ansiedade. Sabe-se, por exemplo, que o aspecto genético pesa muito. O ambiente, por exemplo, as pessoas que se sentem dificuldade de se relacionar com as pessoas, passa por algum efeito traumático, essas pessoas também tendem a ter ansiedade. As doenças físicas. Pessoas que têm doenças físicas, elas passam a ter dificuldade de conviver, às vezes com o próprio corpo, e o que leva a uma ansiedade, que é a dificuldade de conviver com o seu semelhante, com a pessoa que está próxima de você. O tratamento para a ansiedade é ideal que você procure sempre que você sinta
que você está tendo um problema de ansiedade maior. Sempre que você se sinta recluso, que você sinta que você não está participando das atividades normais com seus grupos familiares, com seus grupos sociais, é importante que você procure o tratamento. E você tem que procurar os médicos neurologistas ou psiquiatras. Só os médicos neurologistas ou médicos psiquiatras são capazes de fazer uma orientação, um diagnóstico seu e uma prescrição sua para que você possa tratar esse tipo de ansiedade. E o tratamento e o acompanhamento tem que ser feito também por um psicoterapeuta. Não tem outra maneira, você não tem como fugir da ansiedade se você não procurar o tratamento com esses médicos especializados. E uma vez prescrita essa sua medicação, você encontra com toda facilidade qualquer medicação controlada, prescrita para você pelo seu psiquiatra, você encontra na farmácia magistral. Quer dizer que é importante, né, doutor Micaelsen, que a pessoa procure inicialmente uma orientação médica para não ficar tomando medicamentos, muitas vezes pelo fato de ouvir dizer, algum parente, algum amigo, às vezes o medicamento que dá certo numa pessoa pode não ter um bom efeito numa outra pessoa, não é isso? Por exemplo, problema de insônia. Você tem insônia, não vá tomar o remédio para dormir, porque uma pessoa de sua casa, ou um amigo, ou um parente, está dormindo com remédio tal. Não vá, porque esse remédio pode ter várias e várias consequências do seu organismo que não tem da outra pessoa. Há obrigatoriamente a necessidade de procurar o médico, o neurologista ou psiquiatra. Não se automedique, só compre medicamento com prescrição médica e com orientação farmacêutica, o que nós estamos prontos a lhe oferecer lá na farmácia magistral. Quer dizer que se alguém quiser procurar a farmácia magistral, é só dar um pulinho lá na rua São Francisco, 427, ou então pode ligar também para o seu telefone, doutor Micaelsen? Perfeitamente. O meu telefone pessoal é o 98815-0527. 98815-0527. E eu estou às ordens para atender a qualquer hora lá na farmácia magistral. É engraçado essa questão da ansiedade, é que até a gente vê crianças, né? Criancinhas de 7, 8 anos já ansiosas. Quer dizer, a gente não imagina assim que haveria tantos problemas para uma criança de 7, 8 anos, mas essas crianças já são ansiosas. O pessoal tá ligando agora pro telefone do Dr. Micaelsen. Dá uma seguradinha aí, deixa ele terminar a participação dele, depois pode ligar, né, Dr. Micaelsen? Esse problema da criança, Marcos, que você falou, é um outro problema sério que a gente tem que levar em consideração, porque a gente sabe que hoje tem prosperado, tem dentro das próprias escolas a história do bullying. O bullying nas crianças faz com que a criança se ressinta, se retraia. Isso leva a um processo de ansiedade e um processo de doença psiquiátrica. Tem que haver, os pais têm que ter muito cuidado e tem que fazer acompanhamento com um psicoterapeuta dessas crianças. Infelizmente, isso vem acontecendo com muita frequência nas salas de aula das escolas do nosso país. Então tá legal, vamos repetir aqui o telefone da farmácia magistral. Tem o telefone do Dr. Micaelsen, ele vai falar novamente, mas tem o da farmácia que é o 99619-8696. Também você pode ir lá pessoalmente, marca um horário, conversa com o Dr. Micaelsen. Ele já falou que não cobra nada para esse, digamos assim, aconselhamento, para essa orientação. Na rua São Francisco, 427, é o endereço da farmácia magistral. Por favor, repita seu telefone, doutor Micaelsen. É 98815-0527.